Olá para todos. Hoje nós vamos trabalhar mais um tópico da parte de eletromagnetismo, né? Associação da parte de eletricidade, né? Com os campos magnéticos. E hoje nós vamos ver uma importante lei denominada Lei de Biot-Savart, que vai estudar como que é o campo magnético ao redor de um fio que está conduzindo eletricidade. Então, inicialmente, o nosso recadinho de sempre. Então, inicialmente, vamos relembrar aí o experimento fundamental do eletromagnetismo, que é chamado experimento de Ørsted, né? Que mostra a relação entre eletricidade e o magnetismo, certo? Então, vamos relembrar aí esse experimento. Então, ó, nós vamos pegar uma bússola bem grandona, um fio que está sendo percorrido por uma corrente I. Vocês vão ver o sentido dessa corrente aí logo que a filmagem começar. Quando eu aproximo esse fio com corrente da bússola, olha lá, ó, ela altera a direção, indicando que está sendo criado um campo magnético ao redor do fio. Na agulha. O que significa isso? Que corrente elétrica cria ao redor do fio um efeito magnético. Nasce então o chamado eletromagnetismo. Okay? Então vamos procurar estudar um pouquinho melhor agora como que é esse campo magnético ao redor de um fio que conduz uma corrente elétrica, né? Qual que é o aspecto dele, como que ele varia com o valor da intensidade da corrente, se ele fica maior ou menor ou constante com a distância, né? E se o fio não for retilíneo, o que que muda nisso? Então, aqui, ó, para isso, nós vamos utilizar um conceito que é o conceito chamado de linhas de indução magnética, que nos ajuda a visualizar, a materializar esse campo magnético. Isso já foi mostrado numa das aulas anteriores, né? Quando eu pego um ímã no formato de barra e jogo limalhas de ferro ao redor dele, essa limalha de ferro não cai de qualquer jeito, ela cai com um determinado padrão, né? E aí eu posso idealizar esse padrão através dessas linhas de indução magnética, né? Então eu vou falar que essas linhas, elas emergem do polo norte magnético, contornam a barra e entram no polo sul magnético. Dentro do ímã, elas estariam do polo sul para o polo norte. Então, essas linhas de indução magnética, elas ajudam a visualizar o campo magnético ao redor de um ímã, ao redor de uma barra, certo? Então, aí, ó, aí um desenho um pouquinho mais particular, né? Dessas linhas de indução magnética. De novo, no lado externo, sai do polo norte e vão até o polo sul. Não está representado aqui a continuação dessa linha dentro da barra, que é do polo sul para o polo norte. E observa que eu desenhei aí também, ó, o vetor campo magnético, está desenhado em vermelho, representado com a letra B. Então observa que o campo magnético ele é tangente a essas linhas de indução magnética. O sentido dele é o sentido da linha de indução do lado de fora, né, que é do polo norte para o polo sul. E observa também que quanto mais afastado eu estou do ímã, menos intenso é esse campo magnético. E uma outra observação é que quanto mais concentradas estão essas linhas, isso indica que o campo magnético ali também é mais intenso. Tá? Como essas linhas elas são fechadas, né? Aqui lembra que o desenho não está completo. Então essas linhas, como elas são fechadas, elas nunca se encontram, elas nunca cortam, né? Bom, vamos então visualizar esse campo magnético ao redor do fio. Então, para isso aqui, ó,
vamos ver uma montagem. Eu vou explicar a imagem. Aqui, ó. O que mostra essa imagem? Eu tenho uma placa de acrílico e nessa placa de acrílico eu tenho um fio aqui, ó, que está passando por cima da placa, depois entra perpendicularmente à placa e depois passa por baixo dela. Eu estou fazendo a leitura da esquerda para a direita, tá certo? Então agora, ó, vamos ligar a bateria e vamos jogar limalha de ferro ao redor do fio para ver o que acontece. Não, olha lá, jogando as limalhas de ferro e dando uma pequena batidinha nela aí para poder ela ajustar melhor, ó, você vai ver que a limalha de ferro não cai de qualquer jeito, olha só. Ela cai de acordo com o padrão. Dá para ver direitinho ali, ó, que as linhas, deixa eu repetir aqui, ó, que as linhas são, aqui, ó. Ah, não, aí fiz bobagem, espera aí, deixa eu voltar. Não, também não. Aqui, ó, o que eu quero parar? Opa, não parei. Aqui, ó, ah lá, dá para ver direitinho que as linhas são circulares ao redor do fio, tá certo? Então, ó, o que nós queremos saber, né? Qual que é o aspecto, nós estamos vendo aí o aspecto qual que é, e como que ele varia com a corrente e com a distância. Então, vamos ver isso daí. Então, para poder representar esse experimento que eu acabei de mostrar para vocês, né, ó, a gente usa, de novo, o conceito das linhas de indução magnética, isso que eu acabei de mostrar no experimento, né, ó, isso daí uma visão mais geral ao redor de todo o fio. No caso aí, a corrente elétrica está no sentido de baixo para cima, então observa bem a orientação dessas linhas, né? E para eu descobrir quanto que vale o campo magnético que está distante de um fio, vai variar segundo essa equação, essa daí que é chamada lei de Biot-Savart, tá? Ela vai determinar qual o valor do campo magnético de acordo com a corrente I que está passando nesse fio. R aqui é a distância do ponto até o fio, distância essa perpendicular, e 2π é 2π, né? Não tem que explicar nada. E o μ0 aqui, ó, é uma constante, chamado constante de permeabilidade matemática, ó, magnética, tá ok? Dá uma pesquisada aí no valor dele nos livros, na internet. Constante de permeabilidade magnética. Bom, vamos melhorar um pouquinho esse desenho aí, só para entender aí, ó. Essa daí é a chamada regra da mão direita para os campos. Você vai colocar o dedão, então você tem uma barra aí que está conduzindo uma corrente para cima. Você vai colocar o seu dedão direito no sentido da corrente, vai curvar os dedos da mão direita ao redor do fio, formando um círculo, e a orientação desses seus dedos vai indicar a orientação das linhas de indução magnética ao redor do fio. Então está aqui a representação, para uma corrente que está subindo e depois para uma corrente que está descendo. Ok? Aí, ó, a fotografia, né, do nosso experimento. Lembra que esse símbolo aqui, né, ó, isso daqui é uma corrente que está saindo do plano da tela, né, ó. Então você teria que colocar o dedão aí virado para sua cara e tentar, ó, virado para sua cara e tentar agarrar o fio, né? Aí as linhas de indução vão ficar nesse sentido. E aqui já é uma representação de uma corrente que está entrando no plano da tela. É o contrário, né? Está entrando no plano da tela. Dedão, corrente. Então, ó, recapitulando o que foi visto hoje,
né, que o vetor campo magnético ele é tangente às linhas de indução magnética, né, e esse vetor, né, o campo magnético criado ao redor de um fio, é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à intensidade da corrente nesse fio. Ok? Então agora vamos passar aí para a parte de exercícios, né? Vocês vão encontrar aí duas questões que são de múltipla escolha. Lembra que essas questões têm que ser justificadas de maneira completa. Ok? Um abraço para vocês então.